Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um review. Eu sou o Renato e esse aqui é exclusivíssimo, uma avant-premiere do novo Citroën Aircross, que no momento dessa gravação ainda não foi lançado, mas aqui a gente mostra tudo para vocês. O lançamento da Citroën, pertencente ao grupo Stellantis, o C3 Aircross é da família C-Cubed, que também tem o C3 regular e o C4 Cactus. Tem essas referências ao cubo, por exemplo, na grade aqui, e o carro também tem um estilo todo meio quadrado, que vocês vão conseguir vê-lo aqui. Então, a gente está gravando hoje, o carro ainda não foi lançado, a gente não tem certeza de versão, de preço, de equipamentos, mas essa que a gente conseguiu aqui me parece ser o Fuel Pack. Ele tem 5 lugares só, mas está bem equipado, tem roda de aro 17, tem o teto em 2 cores, então a gente vai conseguir dar uma olhada nesse carro e eu atualizo as informações depois na descrição do vídeo para vocês acompanharem. Mas então, começando por aqui, ele tem essa frente que está parecendo um pouco a linha da Mitsubishi, né? Com várias etapas diferentes de cor e de formatos e de sobreposição, com essa grade em preto brilhante, o novo símbolo, né, já não tão novo assim, da Citroën, esses elementos da grade vazados em formato de cubinho, como a gente falou, aí a cor do carro, mais uma grade aqui embaixo, e esse acabamento aqui, esse aplique nesse cinza, né, que é um plástico, lembrando meio que um aço escovado. Os faróis de milha em lâmpadas halógenas. Ele tem o daylight aqui em LED e mais uma referência aqui, uma marcação em LED, mas nessa versão, também como eu disse, não dá para ter certeza, ele tem lâmpadas halógenas, então a gente não consegue saber se na versão Shine, que supostamente é a versão top de linha, vai ter algum projetor um pouco diferente, né? Ele tem a linha de cintura aqui, ó, bem alta também, com o capô elevado, tem um primeiro degrau aqui, esse aplique em um plástico preto. As rodas de aro 17, ó, a versão que a gente conseguiu tá até sem a calotinha ainda, ele não tá emplacado, não tá nem pronto para entrega, mas ainda vai a calotinha da Citroën aqui. Nessa aro 17, 215, 70 aro 17. O retrovisor também preto brilhante, com repetidor de seta aqui. Nessa linha Cubed, eles fazem a maioria dos carros em bicolor, então nessa versão ele tem o teto preto, a longarina é num plástico, na cor do plástico mesmo, mas com o preto aqui ficou bacana. Tem essa grande soleira também em preto, contrastando, misturando as cores. Vamos lá, aqui também mais um acabamento. O bocal de abastecimento de gasolina. A Peugeot por muitos anos e a Citroën, né, usaram a chave como um elemento de proteção para não derramamento de combustível, mas agora na Stellantis tiraram isso, então a abertura da gasolina é junto com o destravamento do carro. Traseira, o freio é a tambor, também uma tendência para o carro dessa categoria, né? E também não tem suspensão independente, apesar de que essa suspensão foi desenvolvida em Betim pela Fiat por especialistas focados no nosso terreno aqui. É um carro concebido para o mercado, para mercados emergentes, onde já se sabe que o asfalto não vai colaborar, então supostamente esse carro tem uma suspensão trabalhada para aguentar o tranco. E, inclusive, ele tem 20 centímetros, né, de altura do solo, então é um carro bem alto, um SUV para o dia a dia urbano aí, para atender a demanda, né, desenvolvido para o nosso mercado mesmo. As lanternas, tem essa coisa do design Citroën, sempre um pouco mais agressivo, né, mais ousado, então as lanternas avançam aqui, formando meio que um C de Citroën, de Cubed, da família dele, C. Tem esse aplique em acrílico, também uma tendência que a gente tem visto em bastante carros elétricos, de ter uma lanterna integrada. Essa aqui é só um acrílico, ele não tem função de integração, de iluminação, mas também para dar essa cara no carro, né? Um símbolo Citroën bem grande,
o turbo 200 estampado aqui, desse motor 1.0 turbo de 3 cilindros, que a gente vai olhar daqui a pouquinho. Também a escrita C3 Aircross bem grande aqui. O para-choque traseiro tem um plástico preto, sensor de estacionamento aqui, além de uma câmera de ré, que é uma câmera simples, não tem uma função de 180 graus, pelo menos nessa versão que a gente está vendo. Defletores aqui e a saída do escapamento também aqui para baixo. E dá para ver que o ângulo de saída desse carro é bem grande também. Para as lombadas, valetas do dia a dia, ó, vem ver aqui, ó, desse lado. O design bem marcado também, né? Bastante vinco no carro, ó. Dá para ver aqui nessa porta, nessa lateral. Mas uma coisa que me chamou a atenção é a distância dos eixos com relação ao carro. Ele é um carro de 4,68 m, mas tem 2,67 de entre-eixos. Então o eixo está bem para a parte traseira, você vê que falta pouco do carro para terminar. Assim como aqui na frente. Depois da roda a gente tem ali só um pedacinho do para-choque. Então esse carro tem como foco trazer bastante espaço para os ocupantes. Ele tem 1,80 m de largura, é maior que uma Spin, e ele tem também 5 centímetros a mais de entre-eixos que uma Spin. Falamos da Spin porque supostamente é o concorrente direto desse carro, né? Um carro de entrada no mercado que consiga levar 7 ocupantes. Então a função de espaço, apesar de ser um carro compacto, ele está desempenhando bem aqui. Essa versão que a gente conseguiu é uma... Infelizmente, né, foi a de 5 lugares. A gente estava curioso para ver a de 7 lugares, que os bancos são rebatíveis e removíveis, pesam cerca de 8 kg, então você consegue tirar os 2 bancos traseiros, deixar na garagem e aproveitar o porta-mala. Aliás, vem ver o porta-mala aqui, que a gente passou por ele e não abriu. Ó, ele tem um porta-malas bem grande, de 489 litros, com o step também temporário aqui, pequeno, para não elevar muito esse espaço, não perder espaço no porta-malas. E de novo fica a curiosidade de como seria adaptado e de quanto espaço sobraria quando tivéssemos uns 7 lugares posicionados aqui. Vamos dar uma olhada lá dentro agora do nosso Aircross. Bom, começando aqui por trás, porque é isso, né? A distância entre eixos de 2,67 é o que vai dar esse espaço aqui dentro. O banco está ajustado para como eu dirijo, eu tenho 1,82 m e ainda está até um pouquinho deitado, né? Tá bem confortável ali na frente. Ainda assim, cara, sobra bastante espaço aqui. Então quem viaja aqui atrás, realmente a proposta da Citroën era fazer um carro espaçoso por dentro. Esse lance dele ser cúbico, o teto também alto, então aqui espaço para a cabeça tá sobrando. Bom, acabamento não tinha como esperar algo muito diferente disso, né? Ele tem plástico duro em todos os lugares da porta aqui, e isso não muda lá para frente, a gente vai olhar já, a não ser por um aço escovado que tem aqui no puxador da maçaneta, mas fora isso é simples o acabamento, né? Ele tem esse banco em couro sintético, que é preto, cinza, ainda tem um tipo de tecido aqui, as costuras em laranja, também ficou bonito. Apoio de cabeça para os 3 lugares, cinto de 3 pontos também para os 3 lugares. Isofix, que é obrigatório, né? Todos os carros têm. Ele também traz o Isofix para fixação das cadeirinhas. E o que chama a atenção é que esse carro tem 5 USBs. Tem uma lá na frente, 2 aqui, e para o de 7 lugares, mais 2 que fica ali para quem viaja na última fileira de bancos. E uma solução que a Citroën usa, que não é tão legal, é dos vidros elétricos da parte de trás. Ele fica lá na frente para que possa ser comandado por quem está na frente também, então usa o mesmo botão para todas as pessoas acessarem. E como esse carro tem um entre-eixos grande e você está aqui atrás, para alcançar o vidro elétrico tem que ir lá na frente. É uma solução de economia, ele podia estar aqui nesse puxador, mas não, a Citroën optou por deixá-lo lá. Tem aqui o apoio nos 2 lugares traseiros, mas na frente não tem, e a gente vai ver isso agora ali na frente. Bom, então vamos aqui na frente, no POV.
Então, ó, plástico duro em todos os acabamentos também. É o esperado para essa categoria, que tem um porta-objetos, uma garrafa acho que cabe aqui, a saída do som tá aqui. Tá faltando uma tampa aqui ainda, porque esse carro não passou nem pelo PDI, né, o cheque de entrega, então faltam alguns fusíveis e tal, então tá faltando essa tampinha, mas só pra gente conhecer. Regulagem dos retrovisores. Aqui é o acionamento do piloto automático, isso ficou meio confuso também, porque o acionamento parece ser aqui, mas os controles de set estão por aqui. Trava dos vidros elétricos traseiros, a função Sport que deixa o CVT um pouco mais ligeiro, vou aproximar aqui, e para trancar as portas. A saída do ar-condicionado do lado esquerdo é bem grande aqui, tem esse acabamento que é bonito, apesar de ser um plástico duro também, assim como todo o painel, um plástico duro, e esse acabamento nesse tom meio champanhe acompanha ali na frente do passageiro, mais uma saída de ar, tem um espaço aqui que não necessariamente cabe nada diferente de uma caneta, saídas de ar-condicionado também centrais, a altura é boa, os comandos de ar, temperatura, ventilador, posição, saída USB, tomada 12 volts, a seta, não tem carregador por indução, mas tem uma prateleira aqui que parece caber bem o celular, mais um porta-objetos profundo ali, dois porta-copos, e aqui a manopla do câmbio, que tem a função manual de troca, mas não tem as aletas aqui no volante. Deixa eu abrir aqui de novo. Ó, o volante multifuncional, o piloto automático, aqui um menu no painel que é legal, esse painel de 7 polegadas, não ficou igual ao do C3, ele é colorido, tem bastante informação ali, ó, esse painel é bem legal, cara. Ele tem 7 polegadas com uma definição muito boa. Aqui os comandos de volume, enfim, rádio, atender telefone e tudo mais. Esses botões aqui me lembram bastante Fiat, assim como essas manoplas aqui, tem esse compartilhamento de peças, então tem alguma coisa de Fiat lembrando nesse carro. Agora aqui, essa mídia é a Citroën Connect, que tem as funções do carro aqui, e o que é interessante é que ela tem Apple CarPlay, deixa eu pegar aqui uma luz que está melhor para ver, Apple CarPlay, Android Auto sem fio, então isso também é legal, uma vantagem nesse carro. Opa, ligamos o rádio aqui, vamos abaixar o volume. O toque é legal, ela parece rápida nas trocas, então bacana essa mídia, ela tem um pouco mais de 10 polegadas, então é uma mídia bem grande. Acabamento do teto, da iluminação também, a lâmpadazinha normal, bem simples, não tem retrovisor fotocromático nessa versão, nem sensor crepuscular, acendimento automático de farol e tal, são funções que não estão disponíveis nessa função aqui. O freio de mão normal, não é eletrônico, a famosa alavanca aqui, e ele traz um apoio de braço para o motorista. Aqui em cima, ó, opa, passou um pouco do ponto, ele não tem nem tampa aqui e também não tem iluminação de cortesia, nem para o motorista, nem para o passageiro. Isso também são pontos simples do acabamento desse carro. Até olhar aqui, ó, apesar de ter borracha dupla na parte superior da porta, não traz soleira também, e tem ajuste de altura por catraca aqui, além desse acabamento também em preto, cinza com a costura laranja, e esse acabamento um tipo de jeans aqui, um tecido bonito, o banco desse Aircross. Ó, quanto a itens de segurança, ele declarado até 6 airbags, mas nessa versão aqui a gente pôde encontrar 4 nos dianteiros e 2 nas laterais. Aqui o porta-luvas é grande, ó, tem nossos kits de filmagem, não é refrigerado e tem uma tampinha de plástico meio simples. Ó, a câmera de ré não tem nada demais, não tem nenhuma função, uma câmera simples aqui. E essa direção elétrica, né, que por padrão na Citroën, ela é sempre bem macia, tem a impressão de que você puxar, ela vai fazer a manobra no carro.
A chave também, pelo menos nessa versão, não é nem canivete, é uma chave normal. Aqui no cofre do motor a gente encontra o motor de 3 cilindros 1.0 turbo da Stellantis, que equipa carros como o Fastback, o Pulse, agora saiu no Peugeot também. É um carro que na gasolina tem 125 cavalos e 130 cavalos no álcool, com 20,4 kg de torque. Então é um motor bem potente, a gente não tem os dados técnicos desse modelo aqui, mas no Fastback, por exemplo, esse motor faz de 0 a 100 em menos de 10 segundos, faz cerca de 12 km por litro na cidade e até 15 na estrada. Então isso, claro, tem a ver com o peso do carro, então como a gente não sabe, não consegue afirmar exatamente o consumo. Inclusive, vem ver aqui no vidro, ó, ele traz informações do consumo do carro. Ele fala que é C, mas que faria na estrada 12 e na cidade 10,6 na gasolina. É bem diferente do que faz o declarado pelo Fastback, por exemplo, mas também aqui ele está falando que se trata de um Shine, né? E o Shine a gente sabe que não é, porque o Shine é o top de linha, e nessa versão Shine ele tem uma solução bem interessante. Quer ver? Dá uma olhada aqui, que só para a gente ter uma ideia do que se trata. O Shine tem saídas de ar-condicionado que ficam posicionadas no teto para poder jogar um ar frio para quem viaja lá atrás. Afinal, a última fileira de banco ali sempre fica prejudicada com o calor e como, né, para quem foi na aula de física na escola, o ar frio tende a descer, então a solução que eles colocaram é uma saída de ar frio para cá para resfriar melhor lá atrás. Essa é uma solução bem interessante que a gente queria ver nesse carro. Claramente nessa versão não tem, além dos bancos modulares e removíveis que encontra no Shine. Então por isso dá para afirmar que esse adesivo está errado e essa aqui não é a versão Shine do nosso Aircross. Bom, como quando dou uma mão a gente quer o braço, mesmo o carro não lançado, vamos dar uma volta nele para conhecer melhor esse motor aqui nessa caranga. A impressão que fica de olhar o carro é que realmente é um carro com acabamento bem simples. Confesso que até esperava um pouco mais, apesar da categoria não exigir muito mais que isso. Então a quantidade de plástico duro, de materiais mais simples mesmo, que permeiam o carro, né? Os acabamentos aqui de teto e tudo mais. Mas a posição de dirigir do carro parece bacana, o painel é bem bonito. Senti uma certa vibração, que é bem característica desse motor de 3 cilindros, 1.0 turbo, né? Ele em baixa rotação tem uma tendência a vibrar. E agora dando uma volta aqui para sentir se a suspensão está firme e no farol ali ver se ele acelera um pouquinho aqui, dá um pouco de emoção sentado ao volante. A suspensão parece firme mesmo aqui, ó. A rola toda esburacada, vai dar para ver bem na filmagem. O Rafa balançando aí, mas a suspensão também parece firme sim, interessante. Vamos dar uma aceleradinha aqui e ver se esse motor reage. Vai bem, nada muito absurdo, mas parece ter o torque que ele promete entregar aqui na casa dos 20 quilos. Não em baixa rotação, demora um pouquinho para se perceber esse torque, mas ele está disponível. Em algum momento ele aparece. O grande atrativo desse carro, na minha opinião, são os 7 lugares, afinal ele tem um acabamento simples e as opções de carro de 7 lugares com preços entre 110 e 150 mil reais, que é o que deve custar esse carro, nós vamos atualizar na descrição aqui, afinal você vai estar vendo esse vídeo quando esse carro estiver lançado já. Mas o de 5 lugares vai brigar com o próprio C4 Cactus, que talvez seja uma opção um pouco mais refinada e sofisticada na marca. Então é isso aí, se você gostou desse review, compartilhe com alguém que queira saber um pouco mais sobre carros. Curta a gente, comente, ative notificação para receber vídeo, não custa nada. E dúvidas, perguntas, sugestões, ameaças, desabafos, fala com a gente, estamos na área, valeu!